Agora vamos voltar lá. Tá. Então, assim, gente, a ecofisiologia, agora, a gente não vai mais trabalhar a planta de uma maneira generalista. Então, agora, o nosso exemplo, o nosso foco de entendimento é a cultura da soja. Então, a gente quer saber o que acontece com ela. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? A gente pega essa disciplina que é de fitotecnia, a gente associa ela com os conhecimentos de fisiologia vegetal, né, anatomia, e a gente mistura um pouco de agrometeorologia, tá? E vocês vão ver que a gente vai passar um pezinho aí na fertilidade também, mas associado à fertilidade de plantas, tá? Então a gente Professora, começa em... Oi, pode falar. tá, a senhora tá passando slide ou não? Eu Porque no tô meu com... tá tudo preto e só tá a tua foto aparecendo. Alguém tá vendo o slide, gente? Aqui tá tudo travado Sim, também. tô vendo. Eu tô aqui, Tô tá vendo, tudo. não tá passando nada. Tá, Eu porque também. assim, gente, a questão de vocês não enxergarem tem a ver se vocês estão no celular ou no computador e pela internet de vocês também. Para mim Eu tá aparecendo, professora, um slide que é a foto de uma flor, a flor da soja. Escrito unidade 1. Unidade Isso, pra mim 1, também, mesma coisa. produção, estudo. Eu acabei de mandar uma foto do que tá aparecendo no grupo ali. Acho que o pessoal já viu até, inclusive. Aqui também tá normal. Tá, dessa forma que tá agora, tá melhor para vocês verem ou quando eu coloco no modo de apresentação tá melhor? Para mim assim tá melhor, professor. Tá. Então vou tocar, tá bom, gente? Beleza? Tá, então assim, ó, então a gente vai associar agora a questão da fisiologia da planta, né, associada com outras ciências, né, entre elas a climatologia, por exemplo, tá? Então assim, pessoal, o que é o estudo da edafo climático, né, ou de ecofisiologia? A gente vai entender qual que é a necessidade da planta durante o ciclo de vida dela, de acordo com os elementos que ela consome, tá? Então, o que a literatura traz para a gente como elementos consumíveis, tá? Então, consumíveis entra a água, a luz, gás carbônico e nutriente, tá? Então, água, se vocês lembrarem das nossas aulas de fisiologia, o nome do tema da aula era Relações Hídricas, e a gente falava do sistema solo, planta, atmosfera. Vocês lembram disso? Sim? Não. Sim. Sim? Então, assim, só recapitulando de uma maneira bem simplista, gente, o que é esse sistema solo, planta, atmosfera? É lembrar que a planta vai absorver água pelo sistema radicular, então precisa chover ou existir a irrigação dessa área. Então, essa água, ela molha o solo, no solo estão as raízes, então essa água ela vai descendo por gravidade, por capilaridade no solo. Quando essa água faz parte da solução do solo e ela tem contato com os pelos radiculares absorvem essa água por 3 rotas diferentes, que é simplasto, apoplasto e transmembrana, até as estrias de Caspary. Quando chega nas estrias de Caspary, a água é absorvida só via simplasto. E com isso ela chega no xilema. Tá? Os xilemas são traqueídeos, né? Ou vasos perfurados, o qual, pelo potencial hídrico, essa água vai ascendendo, tá? Até chegar na folha, e aí ela é liberada da folha para o ambiente na forma de vapor de água, tá? E se vocês lembrarem, a água
ela corre dentro da planta num volume absurdo, né? A planta perde muita água, ela consome cerca de, sei lá, 10%, 5% do que ela absorve. E essa água que fica dentro da planta é o que dá essa condição da forma dela, da anatomia, é o enchimento da célula, tá? Então, o fator água, ele é imprescindível para a cultura durante o ciclo todo. Só que vai existir uma relação diferente da planta com a água em determinados estágios, tá? Aí, o segundo fator que eu coloco para vocês é luz, tá? Até lá para frente eu coloco um gráfico de novo do ciclo de Kelvin Benson para a gente relembrar, tá? Mas então, assim, gente, lembra que as plantas, elas podem ser C3, C4 ou CAM, a forma do metabolismo, que é a forma com que ela trabalha com o carbono. No caso da soja, ela é uma planta C3, tá? Então, ela não faz um uso eficiente da água e ela tem um ponto de compensação de carbono baixo, tá? Então, não adianta ter muito carbono na atmosfera que ela não consegue trabalhar com essa quantidade, ela tem um limite, tá? Eu sempre brinco com vocês, eu dou um exemplo de rodízio de pizza, provavelmente deve ser o que eu tenho usado com vocês, ou de carnes, né? Então, assim, por mais que o garçom continue passando, oferecendo mais e mais e mais, chega um ponto que a gente atinge o nosso ponto máximo e não cabe mais, né? Então, a planta, com relação à luz, ela funciona dessa maneira também, tá? E aí até eu peguei esse tema da luminosidade para trabalhar um estudo dirigido com vocês hoje. Então, para vocês verem quantos parâmetros existem para a gente, a partir da medição da luminosidade, e qual que é o impacto que isso causa na cultura, tá? Então, faz parte dessa questão que eu falei para vocês no início da aula, que essa é uma disciplina extremamente técnica. A gente pode passar só pelo assunto da apostila? Pode, mas ela tem uma riqueza de informação gigante e é isso que vai dar um diferencial para vocês no mercado, tá? É o que separa os meninos dos homens, vamos dizer assim, tá? Então, a questão da luminosidade, gente, ela tem a ver com a abertura estomática, né? Com os processos de fotossíntese, né? Porque se vocês lembrarem, a fotossíntese é dividida em duas fases, né? A lúmica e a bioquímica. Então, ou a fase de luz e a fase de escuro. Então, a luz também é matéria-prima para que a planta se desenvolva e produza. O CO2 é a matéria-prima direta para o metabolismo de carbono, né, da fotossíntese, de uma das fases da fotossíntese. E a questão de nutrientes está associada com a planta desde o momento que inicia o processo germinativo. Então, vocês têm que lembrar que a própria semente ela é um acumulado de energia e que a partir do momento que a germinação passa para a fase de emergência, a planta emite a radícula, que é a fase de plântula, né? Aí essa radícula ela se transforma em raiz, ela é como se fosse a adolescência dela, né? A maturidade, para a maturidade. E a partir daí, gente, ela começa realmente a succionar a água e nutrientes e ela vai manter a planta durante todo o ciclo de vida dela a partir desse processo. E aí vocês devem ter visto em fertilidade dos solos ou alguma disciplina similar a essa, a relação das plantas com os nutrientes. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mas é meio como um caráter assim, de lembrança, tá? Professora, E eu acredito que... Oi. eu vou só te interromper um pouquinho. O pessoal que está sem acesso à imagem ali, eles gostariam de saber se esses slides que a professora está passando, se eles estão no AVA. Porque o pessoal, alguns alunos estão só escutando a tua voz, eles queriam acompanhar pelo portal. Esses slides que a professora está passando para nós, está no portal ou não? Sério, eu vou colocar de qualquer forma aqui no WhatsApp, que ele vai, eu acho que vai, porque a aula tá pequena. Eu não tenho certeza e daí é complicado para eu entrar agora. É que eles estão ouvindo a tua voz, mas não estão vendo os slides. Talvez seja algum problema de internet, eu não sei. Mas daí, se os slides estiverem no grupo ou no AVA, eu acredito que eles consigam acessar e ir te escutando daí.
Saiu? Pifou tudo ou foi só o meu aqui? Sumiu tudo, galera. O professor assumiu. O meu sumiu também, hein? O meu também. Foi ela que sumiu, então. Nós Quem não. sumiu, levanta a mão. Vamos lá. Professora, Agora a internet é a professora que deu pau, não é a nossa. Daiane, cadê você? Para de se alagar, rapaz. pessoal, eu acho que a professora sumiu porque ela tá postando material no grupo. Acho que daqui a pouquinho ela volta. Continue no mesmo link aí, que daqui a pouco ela vem. É mesmo, Daqui vamos a ter pouco. ordem, tudo sob controle. Beleza. Então. Ela já volta, fica injusto. Tá igual PX e caminhão esse negócio. QAP, Daiane. Câmbio, não escuta? Daí, morenos. Tá interditado aí, positivo. Positivo operante, tubarão de ouro. Agora tá mexendo em ovo enquanto isso. Pessoal, me ouvem? Agora voltou a imagem e estamos te escutando, professor. Ah, porque eu tô tentando mandar, mas eu tô caindo, tá? Eu vou fazer o que eu posso, gente, mas é difícil, como eu falei para vocês, manejar depois que tá numa apresentação, tá? Vou tentar voltar aqui. Professora, acho que é só a tua voz que tá bem mais baixa do que estava antes. Eu vou pôr o fone. Melhorou? Agora tá melhor, aham. Então tá. Então vamos seguir, tá? Gente, então assim, então seguindo, né? Aí a relação de nutrientes, entre aspas, eles são a comida da planta, né? E lembrar que a planta vai absorver isso pela raiz junto com a água, e que aí, de acordo com o ciclo e da dispersão desses fertilizantes, na semeadura, no próprio solo, como matéria orgânica, fazendo parte dos agregados do solo, da solução do solo, ou depois em adubação por cobertura, são eles que vão ser os responsáveis pela manutenção dessa planta sadia, tá? No sentido nutricional, tá? Nessa parte aqui das condições edafoclimáticas, a gente sabe que ela tem relação com doenças, mas a gente pensa mesmo na fisiologia da planta, tá? E aí na fisiologia associada com esses elementos aqui, tá?
Aí, assim, gente, então eu estava no slide com vocês aqui de fatores consumíveis, e agora a gente estou trazendo informação de fatores não consumíveis. O que isso quer dizer, gente? Que a planta ela não vai se alimentar nem usar do pH do solo ou da textura do solo, tá? Mas a questão é que ela está nesse ambiente. Então, se a planta está nesse ambiente, ele faz parte dos estudos edafoclimáticos, tá? E o que a gente vai começar a entender a partir de agora? Que tanto os fatores consumíveis quanto os não consumíveis, existem fatores de correlação entre eles. Então, eu posso tirar conclusões exclusivas com relação a cada item desse, mas em alguns casos fica difícil essa conclusão em virtude de que um está na dependência da ocasião do outro, tá? Então, eu estou colocando um exemplo aqui para vocês disso para ver se fica claro, né? Então, por exemplo, nós estamos falando da cultura da soja, a gente já viu ela em laboratório e vocês fizeram uma análise da raiz na qual vocês conseguiram pegar, abrir, conhecer de cara a cara os rizóbios da soja, né? Então, vocês sabem que os rizóbios são bactérias fotossintetizantes que elas estão associadas à raiz, tá? Então, assim, gente, o que a gente tem que imaginar se vocês ainda não estudaram exclusivamente sobre essas bactérias? Elas estão se alimentando da raiz da soja, mas em contrapartida, elas estão fixando o nitrogênio da atmosfera na forma de gás, que é a forma mais eficiente da planta absorver o nitrogênio. E é uma forma que nós, como agrônomos, não conseguimos conceder para a planta, tá? A gente consegue colocar o nitrogênio na forma de sal, né? Nitrito, nitrato, e aí tem aí diferentes misturas de fertilizantes, que aí a Jucimara entende disso muito melhor do que eu, né? Mas a questão é... Gente, eu não voltei para vocês ainda? Aqui tá de boa, deu certo já. Ah, tá, é que o meu celular tá piscando aqui. Tá. Tá aparecendo normal. Tá, se vocês pararem de me ouvir, vocês me avisem, tá? Aqui tá ok, professor. Tanto a voz quanto o slide ali tá ok. Ah, então tá bom. Então, o que eu estou colocando nessa correlação, gente? Então, o que a gente espera? E por que a gente faz, por exemplo, inoculação de soja com mais bactérias, né? Porque elas fazem essa fixação do nitrogênio, entre aspas, quase de graça, né? E de uma maneira extremamente eficiente, coisa que outras culturas não conseguem fazer, né? Tem-se muitos estudos com o uso de outras bactérias associadas à raiz, né, fazendo essa inoculação para ver se elas conseguem ter resultados similares. Mas ainda é histórico essa questão do rizóbio com a raiz da soja. Só que o que acontece, gente? Aí pode vir a pergunta para vocês. Então, a cultura da soja ela não precisa de adubação nitrogenada? Alguém responde para mim? Ninguém? Não. Tá. Precisa ou não precisa? Eu não respondo porque eu não lembro. No máximo até 20 quilos. Então, assim, gente, por que a gente não pode abrir mão totalmente da adubação de soja? E por que a gente não pode... vamos imaginar assim, será que nitrogênio quanto mais melhor? Né? Não, a planta tem um ponto de saturação de cada elemento, senão ele também intoxica essa planta, tá? E no caso, se eu colocar uma adubação nitrogenada comum, como eu usaria para outras culturas, que normalmente ela é uma adubação mais pesada, porque o nitrogênio vai fazer parte de tecidos, então a demanda dele na planta é muito alta. Se eu usar a mesma quantidade de adubo na soja, de nitrogênio, no caso, vai ocasionar o que eu estou colocando nesse slide aqui para vocês, tá? Ocasiona a redução da simbiose, né? Com as bactérias fixadoras de nitrogênio em função dessa saturação. E assim, gente, existem estudos, eu não sei se vocês já leram sobre isso, se não leram, leiam,
do quanto danoso esse nitrogênio na forma de sal pode ser para a bactéria, tá? Então, pode ser um tiro que saia pela culatra. Eu tenho que dar a condição para que a planta use da sua natureza da melhor maneira possível. E vamos entender que, para a planta, a relação de simbiose dela com a bactéria é muito mais natural do que a assimilação dela de um sal. Isso fica claro para vocês? Tá de boa. Professora, essa questão do nitrogênio em soja é bem controversa, né? Tem alguns pesquisadores que comentam que até 4 quilos lá por hectare, às vezes 8, que tem que ter um pouquinho para dar um arranque. Daí tem outros pesquisadores que falam que a curva, né, de absorção pelo rizóbio, a partir do florescimento, essa curva começa a cair, que os rizóbios começam a morrer. Daí precisa de uma complementação via folha. Eu sei que também essa questão de complementação via folha, de qualquer, seja o micro ou macro, também é bem questionável, mas, assim, até onde a senhora concorda, até onde a senhora discorda, um pouco de nitrogênio no arranque e dessa complementação de nitrogênio via folha lá no começo do enchimento de grão. Olha, o que eu entendo para você, como que eu vou responder para você essa pergunta? Primeira coisa, eu não acredito numa eficiência da folha na absorção de nutrientes. Daiane, tá? Existem controvérsias? Existem, mas eu acho que a gente tem que se basear, a nossa opinião tem que ter uma base, não pode ser um achismo, né? Então, o que eu aprendi ao longo de todos esses anos estudando e ensinando? Que a boca da planta é a raiz, tá? Então, nada vai ser mais eficiente do que o nutriente entrando pela porta de entrada, tá? Então, essa é a primeira consideração. Ainda mais quando se fala de nitrogênio, que é um macronutriente, eu acho que isso fica cada vez mais difícil da absorção ser via foliar, tá? Então, são considerações que eu acredito, tá? Aí, o que também a gente precisa entender, gente, que existem estudos que fazem análise da presença dessas bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, mesmo na ausência da cultura, tá? E a gente tem que lembrar que quando a gente faz uma adubação, a gente aduba o contexto todo, né? Então, assim, se eu sei que a planta, por exemplo, precisa de 20 quilos de nitrogênio, eu não posso colocar só 20 quilos de nitrogênio na base. Por quê, gente? Porque o solo vai competir com a planta. Nós temos que lembrar que o solo é um organismo vivo e que ele está em constante processo de amadurecimento. E aí, aí existiriam outras correlações que a gente poderia fazer. Que tipo de solo que se é um argissolo, se é um latossolo, se é um neossolo, se esse solo tem, na parte física, é mais areia do que argila, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um solo mais arenoso, com certeza eu vou precisar fazer uma adubação nitrogenada de base, mesmo que pequena, tá? Por quê? Porque no solo arenoso ele é muito lixiviável, então qualquer chuva vai levar o nutriente embora, tá? Então, assim, o que eu acreditaria, né, se eu pudesse investir num futuro nessa área, no uso de fertilizantes de liberação lenta, né? Porque a planta vai precisar se alimentar durante todo o processo. Então, esses estudos que você falou com relação ao florescimento, eles têm muita lógica, tá? E aí, lembrem das aulas de fisiologia, que o momento do florescimento, gente, é a gravidez, eu sempre comparo com a gravidez de uma mulher. Então, a partir do momento que a mulher engravida, ela não tem que se alimentar mais bem, entendeu? Para conseguir gerir os descendentes, tá? E aí, se você pensar na planta, e aí a soja é um belo de um exemplo, a partir da fase do florescimento, ela já começa a perder folhas baixeiras, tá? Elas já começam a senescer, né? Então, não quer dizer que a folha vai cair, eu não estou falando de desfolha propriamente dita, né? Eu estou falando que as folhas baixeiras já começam a mudar de cor. E aí vai entrar também uma relação da posição da folha próxima das vagens,
para fazer devolver toda a energia que ela acumulou naquele xilema. Se vocês lembrarem, a gente teve uma aula de fisiologia chamada de carregamento e descarregamento do floema. Então, todo o excedente de energia que a planta conseguiu armazenar ficam ali guardadas em células companheiras, né? E nesse momento do florescimento e daí realmente da fecundação e início do enchimento de grãos, isso começa a ser translocado das folhas para próxima da vagem, porque a planta sabe que ela vai começar a morrer a partir dali, tá? Então, é um momento na planta que ela tem uma demanda de nutrientes extremamente alta. E isso, para nós agrônomos, isso olhando só como fisiologista, né? Para nós, como agrônomos, a gente sabe que todo o resultado da lavoura está, entre aspas, nas mãos dessas flores. Então, a planta estar bem nutrida nesse momento faz total diferença. O que a gente tem que estudar e basear a opinião é quais os elementos que já foram absorvidos nesse momento na quantidade necessária e de quais deles que a planta ainda tem demanda, tá? Que seria o único caso que justificaria eu fazer uma outra adubação de cobertura, tá? Só que aí teria que ver se esse adubo consegue chegar no solo, porque a planta já fechou entrelinha, tá? E se eu fizer adubação foliar, primeiro, se a folha vai ter habilidade de conseguir ver via epiderme um desse tamanho, e segundo, a mobilidade desse elemento dentro da planta, tá? Então, assim, ok, ele consegue ser absorvido na folha, mas ele não transloca, tá? Então, se a folha precisar dele, ok. Se a folha não precisa dele, é a vagem que precisa, foi dinheiro jogado fora. Tá dando para entender, gente? Sim, professor. Sim? Então tá. Então, assim, o que eu acredito, gente? Que em função dos nossos solos não serem férteis no Brasil, e aí eu vou ter nuances bem diferentes aí, envolvendo, por exemplo, quantos anos de plantio direto, ou de cultivo mínimo, ou de convencional, tipo de solo, a temperatura do local, né? Associada, a pluviosidade, são fatores que vão contribuindo para essa temperização do solo, né? E dessa formação dessa biomassa presente no solo, essa matéria viva. Então, assim, lembra que, voltando ao que eu estava falando, né, que o solo compete com a planta pelo nutriente, pela água. Então, se eu colocar na adubação da base apenas o que a planta precisa absorver para iniciar os seus estádios, né, o seu ciclo, essa planta vai passar fome em algum momento, porque todos esses sais que eu coloco, eles são ou cátions ou ânions, e lembra que quando a gente coloca ele no solo e não na semente. Então, o solo tem acesso a esse elemento antes da planta. E aí, lembra que os elementos podem ficar adsorvidos, né, com D, que é quando eles conseguem se ligar quimicamente, né. Então, tomando por base aqui que a minha mão, não sei se vocês estão enxergando, né, mas eu falei isso com uma turma ontem, não lembro se foi a turma de vocês ou não, mas pensando que o meu solo minha mão é uma partícula de solo, né, e os dedos da mão são ânions ou cátions, né. Quando juntam outro elemento, que aí eu simbolizei ontem pelo exemplo de um anel, ele pode ter um encaixe ou não, né? Ele pode acertar o dedo certinho ou não. Se ele acertar o dedo, ele fica absorvido, ele fica ligado. A mão não absorve o anel, né? Mas ele fica ali relacionado. Agora, se ele ficar entre os dedos, ele está lá nos macroporos ou microporos. E aí a planta consegue... se esse elemento tá nesses macroporos com água, né? Então está na solução do solo, aí o sistema radicular vai realmente conseguir fixar esse elemento, tá? Então pense que a planta é muito guerreira, gente, tá? Posso seguir? Sim. Tá. Então eu coloquei aqui para vocês, olha, as condições podem limitar a resposta da planta
como, por exemplo, a paralisação do crescimento, a limitação da absorção de nutriente, redução da fotossíntese, entre outras, tanto pela falta quanto pelo excesso de elemento, tá? Então, o que nós temos que ter claro? Que quando o assunto é nutriente, eu tenho que saber qual que é a necessidade daquela planta associado à necessidade do solo, tá? Por isso que as análises de solo são cada vez mais importantes na tomada de decisão desse insumo, tá, gente? Então, assim, se eu tiver um solo cada vez mais equilibrado, a relação lá de CTC, por exemplo, né? Então, quanto mais equilibrado ele tiver, mais nutrientes eu vou conseguir ceder na forma de adubo e a planta vai conseguir utilizar. Quanto menos estabilizado ele tiver, maior é esse atrito entre planta e solo em briga por esse elemento, tá? Aí eu tô trazendo uma informação aqui para vocês, gente. Na primeira aula, a gente falou sobre esse ano ser um ano recorde de colheita de soja. A gente viu isso intensamente no carnaval, né? Que aconteceu bem na época do início da colheita da soja em boa parte do país. E a gente falou em toneladas no sentido de exportação, de uso, mas esse slide que eu estou trazendo aqui para vocês, ele traz mais uma dimensão do potencial produtivo da soja, tá? Se vocês estiverem, por acaso, trabalhando com uma cultivar que já ultrapassou 6.000 quilos, vocês me atualizem, tá bom? Então, entende-se, via literatura aí de material de melhoramento genético, imagina-se, né, que hoje a soja já tenha potencial para 6.000 quilos, tá, por hectare. Então, o estudo da ecofisiologia, gente, que é a aula de hoje, é entender essas ações de correlação para conseguir chegar o mais próximo possível desse teto produtivo, tá? Então, volto a dizer, a gente ou tem que deixar de perder, ou tem que trabalhar técnicas de incremento, mas aumento de produtividade é só o melhoramento genético que vai nos dar, tá? Então, o que tem que ter na cabeça da gente? Quando a gente coloca uma semente de soja a campo, você comprou uma semente, você sabe toda a qualidade é testada, né? A gente fez o passeio lá na UBS, vocês viram todos os cuidados e a quantidade de informação com relação àquela semente. Então, quando você adquire a semente, gente, ela tem esse potencial genético dentro de cada uma delas, tá? Então, imaginem que cada semente é uma conta bancária no valor de R$6.000, tá? E aí, no decorrer daí do ciclo dela, de 120, cento e poucos dias, ela vai começar a gastar esse dinheiro. O que é a produção? É quanto vai sobrar lá no final, tá? Então, a gente sabe que ela tem possibilidade de trabalhar com 6.000. A questão é se a gente consegue manter os 6.000 durante todos os cento e tantos dias de cultura. Dá para entender esse raciocínio? Tá. Tá? Então, vocês entendem que ela começa a vida com 6.000. Eu chegar em 6.100, gente, em 7, ainda não é possível, tá? Só é possível se eu trocar de variedade e conseguirem alcançar patamares maiores. Então, a partir de agora, a gente começa a entender como que a soja está gastando esse potencial produtivo e como que eu, como agrônomo, consigo driblar as condições de campo para que ela gaste o menos possível e tenha lucro no final, tá? Então, por onde que a gente começa? Começa entendendo realmente dos fatores genéticos, tá? Então, assim, gente, agora nós estamos falando de soja, mas o que ia ser fantástico? Se, por exemplo, cada um de vocês que está me ouvindo agora tivesse com a descrição de material de alguma cultivar de soja, tá? E que todos fossem diferentes uma da outra. Porque daí, assim, gente, a gente sai da categoria de planta para soja e dentro de soja a gente vai estudar a característica da cultivar, tá? Então, a partir de agora, a gente já não chama a soja pelo apelido, a gente teria que chamar ela pelo nome.
E o nome dela, no sentido da nossa disciplina, é o nome da cultivar, tá? Então, o que você tem que buscar de informação na escolha da semente, tá? A primeira colocação que eu ponho ali para vocês é a adaptação ao clima de cultivo, tá? Então, o que isso quer dizer para vocês, gente? Nós temos soja semeada de norte a sul do país. São raríssimos os estados ou os locais em estados brasileiros que não semeiam soja. Mas a gente entende que as condições climáticas das 5 divisões do Brasil, né, são diferentes. Então, eu não posso entender que na região Nordeste e na região Sudeste, ou na região Sul, na região Centro-Oeste, a condição de clima seja a mesma, tá? Então, eu tenho que entender que as temperaturas máxima, mínima e média são diferentes. Se a gente pegar só a região Sul, vocês entendem que é muito complicado a gente comparar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Por causa da posição no globo? Tá? Os estados que estão no centro do Brasil, gente, eles têm eles conseguem ter mais similaridades do que diferença, mas os grandes extremos não. A pluviosidade vai ser completamente diferente, a radiação vai ser completamente diferente, e isso vai dar resultado na planta, tá? Então, a primeira escolha do material genético da soja deve ser pela adaptação ao clima, tá? A segunda, ao solo. Eu acho que alguém está com o microfone aberto, está dando interferência, gente. A segunda é a adaptação ao solo, tá? O terceiro fator é o conhecimento do ciclo da cultura, tá? Então, nesse ciclo, gente, é ter definido quanto tempo vai ser o ciclo dessa cultivar de soja, tá? E aí, aquele entendimento que a gente já comentou em aula, se o ciclo vai ser determinado ou indeterminado, ele é fundamental, tá? E a gente entender, no decorrer dos meses, qual etapa do estágio fenológico vai cair em cada semana daquele mês e qual que é a condição climática naquela época, tá? Então, isso é fundamental. A gente entende isso por zoneamento climático. Só que o zoneamento climático, ele me dá uma janela relativamente grande para eu definir o momento da semeadura, tá? Só que, assim, eu respeitar o zoneamento climático é importante, é fundamental, até para um seguro agrícola, tá? Mas mais importante do que pensar num seguro é eu pensar na minha cultivar, na distribuição dela, na timeline dela, né, na linha do tempo dela, e qual que vai ser a necessidade de cada estágio fenológico e se naquele mês eu vou ter aquela condição, tá? Vamos ver se no decorrer desses slides que a gente vai correr aqui hoje, se vocês conseguem ter um entendimento pleno sobre isso, tá? Aí vem um item chamado retenção de elementos nutritivos, que a gente já falou bastante, né? A questão da adaptação dessa planta a pragas e doenças. Adaptação é uma palavra bem relativa, tá, gente? A gente vai ter que mesmo manejar a todas essas condições que a planta não seja naturalmente resistente, tá? Aí eu coloquei para vocês as características físicas do grão, quanto forma, cor e tamanho, né? Questão aí de qualidade, né? E estou colocando também características sensoriais do grão, como consistência, pigmentação e sabor, tá? E aí a última informação que eu coloquei ali para vocês é a composição química e as informações com relação à produtividade, tá? Então, cada um desses itens tem relação direta com a genética da cultivar, tá? Então, a nossa escolha da cultivar já impacta em todos esses elementos, tá? E aí ainda, gente, nós temos, eu coloquei aí como item 2, os fatores ambientais, tá? Eu falo para administrar, mas eu entendo que essa administração é bem entre aspas, tá? Porque a gente pode fazer um estudo pluviométrico, por exemplo, dos últimos anos, para entender esse comportamento da chuva, tá? Mas eu não tenho como prever com certeza se a gente vai ter algum problema com El Niño, com Laninha, se eu vou ter algum veranico, tá?
Então, assim, às vezes, apesar dos estudos, o ano foge à regra, né? Mas é inegável que eu conhecer os dados climáticos da propriedade que eu presto assistência ou da minha propriedade vai fazer total diferença na produção, tá? Então, dentro de fatores ambientais, gente, eu estou colocando fatores climáticos, né? Associados, então, ao ambiente de cultivo, a questão da incidência da luz, temperatura e condições de solo. Então, a gente vai passar por elas agora, tá? Então, eu peguei algumas informações, gente, da literatura para colocar aqui, para contextualizar isso na cabeça de vocês, tá? Então, o primeiro item que eu estou trazendo aqui, temperatura. O que eu trouxe lá? A temperatura ideal para o desenvolvimento da soja é entre 20 e 30 graus. Aí eu pergunto para vocês, gente, se a soja que vocês estiverem usando tiver aí 120 dias, 120 dias significa que ela vai ficar a campo 4 meses, certo? Pensando em 4 meses aqui na nossa região, nos Campos Gerais, dos 4 meses ou dos 120 dias, quantos dias eu tenho temperaturas entre 20 e 30 graus? Alguém consegue me dizer? Eu acredito, professor, ali na faixa de 3 meses, mais ou menos, ali, vai pegar, incluir novembro, dezembro e janeiro, talvez sejam os meses mais próximos a essa temperatura? Eles vão ser próximos, mas a gente entende, Wilson, que entre 20 e 30 graus nós não vamos estar, certo? Porque dezembro e janeiro eu vou ter temperaturas muito maiores que 30 graus, concorda? E na época da semeadura da soja, eu ainda vou ter temperaturas menores do que 20, tá? Então, o que isso quer dizer, gente? Que só nessa condição a planta já não chega lá nos 6.000 quilos que ela tem potencial, tá? Por quê? Porque ela pode passar por estresse de frio e ela pode passar por estresse de temperaturas absurdamente altas, tá? E aí, como que eu sei que ela tá perdendo, gente? No caso de temperaturas superiores a 30 graus, a transpiração dela vai aumentar demais, tá? E aí, lembra dos exemplos de transpiração que eu sempre dou para vocês. Quando você vai para academia, você vai normalmente, né? Não todo mundo, mas a minha classe gordinha, né? A gente vai para academia para quê? Para tentar gastar caloria. Caloria para nós é derreter gordura. Como que a gente sabe que está derretendo a gordura? O primeiro sinal disso é um suor exacerbado. Primeiro sinal, não quer dizer que já esteja funcionando, né? Para a planta, gente, também é a transpiração. Quanto mais essa planta transpirar e forçar a respiração, isso é dinheiro a juro que está saindo da conta dela lá dos 6.000, tá? Então, onde ela deveria estar conseguindo, entre aspas, engordar, que é produzir mais grãos, ela está emagrecendo, tá? Então, só essa relação da planta com a temperatura fora do ideal já é um estresse, tá? E aí eu nem estou falando com vocês em questões extremas, por exemplo, da planta entrar em ponto de murcha, não estou chegando lá. Eu estou chegando em temperaturas de 35, 40 graus, ou 42, 44, tá? Então, essa é uma condição. Daí eu coloco ali para vocês, olha, na maturação, né? Então, depois do florescimento, na fase de enchimento de grão para frente, né? Altas temperaturas e excesso de umidade podem contribuir para a diminuição na qualidade dos grãos, e quando associadas a condições de baixa umidade, predispõem a danos mecânicos durante a colheita, tá? Então, por que muitos agricultores estavam reclamando dessa chuva que aconteceu há poucos dias, no momento que eles estavam colhendo, tá? Primeiro, por causa de um fator que a gente já comentou em outros momentos, que é a possibilidade da germinação dessa semente, né? Do grão como semente. Segundo, é a possibilidade de quebra mecânica dependendo do maquinário agrícola utilizado, tá? Que é o exemplo que o autor está trazendo para nós aqui. Aí eu ainda coloco para vocês ali a questão de temperaturas baixas na fase da colheita associada ao período chuvoso, né? Podendo ocasionar, por exemplo, um problema chamado haste verde na soja, tá?
Aí, saindo de temperatura, a gente entra num outro item chamado radiação solar, tá? Então, a radiação solar, gente, tem a ver com a qualidade da luz, tá? Então, ela é um item associado com o processo fotossintético da planta, associado à fase clara, tá? Aí eu coloco ali para vocês. Então, elongação de haste principal e ramificações, expansão foliar e fixação biológica estão relacionadas com radiação solar, né? Então, para o total da fitomassa seca produzida pela soja, dependendo da percentagem da radiação fotossinteticamente ativa interceptada e da eficiência da utilização dessa energia pelo processo fotossintético, eu vou ter aí uma melhor ou uma pior relação com a produção, tá? Então, a radiação ela tem papel fundamental, enquanto eu tenho partes verdes na planta a campo, tá? Quando ela começa a secar, a senescer, essa relação diminui drasticamente, tá? Aí eu coloco ali para vocês também, ó, em contrapartida, altas intensidades de radiação solar absorvidas pelas plantas podem levá-las a uma saturação lúmica, diminuindo então a sua eficiência com relação à radiação e produtividade, tá? Então é aquilo que eu falava para vocês do ponto de compensação. O quanto de energia de carbono eu posso receber para nutrir essa fase fotossintética lúmica para que eu consiga produzir fotoassimilado, tá? Então ela tem um poder de saturação. A partir dali eu posso até estar dando mais radiação, mas a planta pode não estar conseguindo absorver isso, tá? Isso pensando que a gente estaria trabalhando com dias e dias de sol a pino. O que vocês têm que começar a relacionar também com radiação, gente, é o que pode atrapalhar a radiação solar. Então, o que atrapalha a radiação solar é nebulosidade. E nebulosidade pode ser chuva, mas pode ser dias nublados. Então, a quantidade de dias nublados também vai interferir na produtividade da soja no final, tá? Aqui, gente, eu trouxe o esquema lá do ciclo de Kelvin-Benson para vocês lembrarem, tá? Então, para lembrar que a fase, o ciclo é composto de 3 fases, né? Fixação, redução e regeneração, que começa com um elemento de 5 carbono chamado ribulose, 1,5 bifosfato. Aí entra o CO2, né? Tá aqui, dióxido de carbono. E aí ele parte isso em duas moléculas de 3 carbonos cada um, né? Uma chamada de fosfoglicerato, onde uma entra no ciclo de Kelvin-Benson e a outra vai virar fotoassimilado, tá? Então, todo esse trabalho, todos esses elementos que a gente comentou até agora, eles estão existindo para potencializar esse processo. Então, é isso aqui que vai produzir energia para a planta e energia vai virar enchimento de grão, vai virar grão no final, tá? Então, eu tenho que fazer com que essa fase aconteça da melhor maneira possível, com o menor estresse possível também, tá? Então, tudo que dificultar esse processo vai simbolizar para mim perda de produção, tá? Aí aqui eu trago um outro elemento, né, que é a água. Então, estou colocando ali a necessidade total de água na cultura da soja para a obtenção do seu máximo rendimento varia entre 450 a 800 milímetros por ciclo, tá? E aí, gente, eu não posso só pegar esse volume de água e dividir em tantos dias, porque tem dias que, por exemplo, na fase de senescência e maturação fisiológica, lá partindo para R9, a água já não é mais bem-vinda, né? Mas a germinação, por exemplo, lá na frente, ela não acontece se não tiver um solo bem embebido em água. E os primeiros estágios ali até a maturação, o florescimento também. Então, existem outros estudos que vão delimitar estágio por estágio o quanto de água que a planta precisa, tá? E veja que, gente, de 450 para 800 é uma variação de água muito grande, ela quase dobra, tá? Então, aí entra de novo
a escolha da cultivar que você está utilizando e qual é a relação dela com a água, tá? Então, isso é bem importante. Aí, o segundo tópico, eu coloco ali para vocês, tanto o excesso quanto o déficit de água são prejudiciais para a obtenção de uma boa uniformidade de população de plantas, né? Então, em outras palavras, diminui a qualidade e produtividade do grão. Então, assim, gente, lembra que a falta de água vai fazer com que a planta, fora do momento adequado, promova o fechamento estomático. Na hora que ela fecha o estômago, ela não perde a água para o meio, mas ela também não consegue assimilar carbono. Então, o slide anterior que eu acabei de mostrar começa a ficar deficitário. Então, eu tenho uma máquina, uma indústria produtora e não tenho matéria-prima para botar dentro, tá? Então, o déficit de água, ele é fatal, tá? Para a produção. Mas o excesso de água, ele também não vai ser bem-vindo. Então, lembre que, sob uma condição muito inóspita, de muita chuva, eu posso ter plantas murchando por excesso de água no solo, porque as raízes não conseguem respirar, tá? E aqui a gente ainda nem está relacionando a relação, então, de todo esse molhamento foliar com doença, tá? Então, a doença entra rasgando nesse momento, porque sobrou água, sobra fungo, sobra bactéria, tá? Então, são duas características para ficar aí também anotadinha no caderno de vocês. E ali eu coloco, porém, o excesso de água gera perdas, prejudicando a aeração do solo, causando apodrecimento de raízes e assim por diante, tá? E também nós nem estamos relacionando aqui a presença de nematóides, né, gente, junto com o sistema radicular, porque nematóide também adora calor e água, tá? Ainda dentro desses fatores edáficos, eu trouxe alguns tópicos para vocês relacionados à nutrição, tá? Mas volto a dizer, gente, eu estou colocando aqui a caráter de exemplo, porque eu entendo que isso é conteúdo da disciplina de fertilidade, tá? Então, tá ali, ó. Para desenvolvimento do grão de soja, há uma necessidade de quantidades ideais de nutrientes, como, por exemplo, né, o NPK, o enxofre e o cálcio, tá? E aí, aqui eu vou colocar alguns exemplos da deficiência deles, por exemplo, né? Então, no caso de deficiência de nitrogênio, resulta em menor quantidade de proteínas e carboidratos estocados pela planta, né? Além de afetar o crescimento e o florescimento da cultura. Então, vamos pensar o seguinte, gente, eu comprei uma planta que ela vem descrita lá, que a altura dela é 1 metro e alguma coisa, tá? Se ela passar por algum estresse, e aí voltado também à questão de nitrogênio, essa planta pode ficar menor, tá? Quanto menor essa planta ficar fora da escala dela, né, genética, menos área fotossinteticamente ativa eu tenho. Então, é uma forma interdependente de eu perder produção, tá? Na falta de nutriente, eu não consigo ter matéria-prima para construir tecido. Não tendo tecido, eu perco tantos centímetros quadrados tantos centímetros quadrados de folha por metro quadrado de área, e com isso diminui a produtividade, tá? Aí coloquei ali para vocês também, a deficiência de potássio resulta em menor formação, também interferindo aí no tamanho do carboidrato, na síntese da proteína e na resistência dessa planta a doenças. Então, o tecido dela fica mais tenro, mais molengo, na ausência do potássio. Então, fica muito mais vulnerável para a entrada de patógenos como fungos, por exemplo, que conseguem fazer uma penetração direta, a viroses, né? Então, o inseto também consegue fazer aquela picada de prova com mais facilidade, tem menos obstáculo, menos serosidade na folha, tá? Aí coloco ali a deficiência de fósforo ocasiona menor desenvolvimento vegetal, né? E tem a ver também com a senescência da planta, tá? E lembra que fósforo é formador de ATP, né? Então, ATP é moeda de troca nos processos metabólicos da planta. Se eu não tenho ATP, eu não vou conseguir ter formação de açúcar, ou carboidrato, ou fotossimilado, da forma que vocês quiserem chamar, tá? Então, eu não posso perder fósforo de jeito nenhum. Lembrem também, gente, que o potássio
é requerido nos estômatos para fazer a regulagem da abertura e do fechamento estomático. Então, se eu perco potássio e cálcio, eu vou ter problemas a ver com a transpiração e com a fotossíntese, tá? Aí eu estou trazendo ainda para vocês a deficiência de enxofre, né? Resulta numa menor síntese de proteína e aminoácidos, né? O cálcio ocorre morte das raízes e diminuição do crescimento. E a ausência de nutrientes prejudica, de uma maneira geral, o desenvolvimento da cultura e, consequentemente, a produção de grãos, tá? Diminuindo, então, tanto a produtividade, então eu perco em quantidade e em qualidade, tá? Aqui eu coloquei, gente, um desenho para simbolizar isso para vocês, tá? Tanto que a deficiência de cada nutriente vai ser esmiuçada pela soja de uma maneira diferente e que a gente também não pode confundir deficiência nutricional com sintomatologia de doença, tá? Eu vou deixar esse link aqui para você. Oi. Desculpa interromper. Mas não, lá imagina. no dia de campo, lá tinha lá uma barraquinha lá com um trabalho lá que mostrava bem essa questão dessa deficiência, né? De cada ausência de cada nutriente. Né? Perfeito, era o que eu ia falar agora, tá? Então, esse próximo slide aqui está justamente o site da Yara, tá? E, assim, o site tem umas informações bem bacanas, gente, tanto de excesso, dos problemas com excesso do nutriente, quanto pela falta dele. A gente é muito mais acostumado a entender a falta, a deficiência, mas o excesso também pode ocasionar problemas, tá? Mas nada vai ser tão visual quanto o que vocês viram no dia de campo, que foi fantástico, tá? Perfeito. Aí, assim, gente, agora a gente entra numa relação de pH do solo, que eu volto a falar para vocês, né? Não é um fator consumível da planta, mas ele tem efeito de correlação, né? Então, estou trazendo ali para vocês, ó, o pH do solo ideal para cultivo da soja seria um pH entre 5,9 e 6,5, né? Esse pH, ele afeta a disponibilidade de nutrientes do solo, porque o que significa pH, né? Potencial hidrogênio iônico. Então, ele vai justamente medir essas relações que vão estar existindo no solo, né? Se vai ser mais alcalino ou mais ácido, mas ele vai... É a partir daí que vem outras mensurações, né? Então, eu coloco para vocês ali, ó, abaixo do ideal, o aproveitamento de nitrogênio e potássio, por exemplo, diminui, tá? Eu vou começar a perder esses elementos. Se o solo estiver muito ácido, significa que há um alto teor de alumínio tóxico, o que é prejudicial para o desenvolvimento radicular, comprometendo até a produtividade do grão, né? E lembrem, gente, que a soja, a raiz da soja, ela não tem um filtro sobre os elementos que são tóxicos para ela ou não, e ela também não tem um nível que ela meça a quantidade, né? Então, eu preciso de 200 gramas de nitrogênio hoje. Entra 200, quando entrou 200, para. Eu preciso de 50 gramas de boro. Entra boro, para. Não é assim que funciona, né? Os elementos estão ali todos praticamente ao mesmo tempo na solução do solo, e essa planta a raiz vai absorvendo isso como se fosse uma louca devoradora, né, de elementos, e dentro da planta que a planta realmente vai ter que administrar esses elementos, tá? Então, ela vai ter que administrar no problema de deficiência, como ela vai ter que administrar no problema de saturação, tá? Aqui, gente, eu estou trazendo um trabalho só para a gente aquecer nossos motores, tá? Então, o que eu gostaria de trabalhar com vocês em sala, né? Então, nesse momento, eu estaria dividindo com vocês diversos artigos que contemplem todas essas áreas pelas quais a gente passou, e a gente ia começar a entender o raciocínio via experimento, via estatística e esmiuçar resultados e discussão, tá? Então, apesar dessa ser a minha proposta, eu escolhi um único trabalho para a gente fazer isso, mas eu gostaria de estar trabalhando com todos os temas, tá? Porque eu acho que é muito rico
a gente conhecer esses pormenores. Isso faz um diferencial gigantesco para a gente na nossa carreira, tá? Porque você tem que pensar assim, o básico todo mundo sabe. O que vai te diferenciar é o que você sabe que os outros não sabem, tá? Então, vamos ver se a gente aquece nossos motores aí, tá, gente? Então, eu peguei um trabalho, o título dele é Influência do déficit hídrico sobre a eficiência na radiação solar em soja. Então, o que ele já está propondo, esses pesquisadores? Eles já estão fazendo uma correlação entre a falta de água com a radiação, tá? Então, pode parecer que são duas coisas distintas uma da outra, mas não são, né? E aí, o que ele propõe como tratamento, né? É o que ele coloca ali, que eu coloquei embaixo aqui, como os tratamentos. Então, o tratamento A, né, o primeiro deles ele vai fazer um complemento de chuva por irrigação durante o ciclo da cultura. O item B vai representar um déficit hídrico nos estádios fenológicos de R1 e R4. O item C estuda um déficit hídrico nos estágios de R4 para R6, né? Então, o período aí de enchimento de grão. E o D é a nossa testemunha, que é um tratamento sem irrigação. Ele está exposto à chuva, mas ele não vai ter complementação de água, tá? E aí, os pesquisadores, então, estabeleceram esses tratamentos aqui, tá? Veja que tem a letrinha do lado. Vocês estão conseguindo se localizar, gente? Então, esse A aqui, ó, tá com o número 2 entre parênteses, é o primeiro tratamento. A letra B tá como NI tá aqui. A letra C tá como IN, tá aqui. E a letra D, que é a nossa testemunha, está com a letra S, né, de sem água, sem irrigação, que tá aqui. Todo mundo conseguiu localizar? Sim. Sim? Então tá bom. Uhum. Então, o que eles fizeram, gente? Eles fizeram medição da radiação solar fotossinteticamente ativa, tá? Que é essa sigla IRFA. E aqui está a sigla pela qual se mede isso. Não foquem nisso, vamos pensar no número pela estatística, tá? E a eficiência na utilização da radiação, que aí ele está usando a sigla de EUR, tá? Em diferentes estádios fenológicos. Então, o que ele fez? Ele mediu isso no estádio vegetativo, tá? No florescimento e no enchimento de grão. E daí, para ser mais específico, ele está colocando aqui, né? O vegetativo foi na transição para o estágio R1, o florescimento foi de R1 até R4, que também é muito, muito larga essa visibilidade aqui, né? Não é um estádio definido. E o enchimento de grãos é a partir de R4, tá? Então, vamos pegar esse primeiro índice aqui, gente, né? Radiação solar fotossinteticamente ativa interceptada. Porque o que vocês têm que ter uma noção também, gente? Assim como a planta, de toda a água que passa por dentro dela, ela fica com 5, 10%, o resto fica transitando, a luminosidade também a planta não consegue absorver, ela também vai ficar nessa faixa aí de 5%, 10%, tá? Porque ela só consegue absorver um determinado espectro de luz, e a grande maioria desse espectro de luz, ele é irradiado, né? É como se fosse um espelho, a luz bate e volta, tá? Então, o que interessa para nós da radiação solar é a parte do comprimento de onda dela que entra, e desse comprimento de onda, o quanto que vai realmente ser efetivamente usado na fotossíntese, tá? Então, é isso que é uma radiação solar fotossinteticamente ativa interceptada, tá? Ela foi capturada, ela não vai ser refletida. Então, se a gente olhar aqui, gente, vamos entender que o tratamento com maior estresse, que nesse caso aqui o estresse é o déficit hídrico, é a letra S, certo? Tá? Então, vocês vejam que aqui o pesquisador está trazendo a informação para nós em números e em letras. Então, aquilo que eu sempre falo com vocês, gente, se nós olharmos só os números são relativamente bem parecidos, né? Eu consigo diferenciar 5,45 de 5,50? Eu consigo dizer se um é melhor que o outro para soja ou não?
Eu consigo dizer se 4,8 é diferente de 5,39? Então, eu preciso de algum parâmetro que me ajude a dizer se isso é bom ou se isso é ruim. E o parâmetro é a estatística, tá? Então, a estatística vai me dizer se eles são iguais ou são diferentes, e dentro disso, o que é bom ou o que é ruim, tá? Então, mesmo eu tendo dados numéricos, né, eu olho para as letras estatísticas. Então, o que a estatística está me dizendo aqui no estágio vegetativo, tá? Que o único tratamento que foi diferente foi a letra S. Então, o que é a letra S? Ele está mostrando para mim o tratamento com maior estresse, onde a água não foi complementada, né? Em nenhum estádio. Então, esse aqui é o estado natural, onde a soja só absorveu a água via chuva, tá? Então, o que ele está mostrando para nós nesse estádio, né, nesse parâmetro? Que independente do momento em que ele complementou a água via uma irrigação, ele deu resultado. Tanto faz se foi no estágio R4 para frente, se foi no estágio R1, ou se foi durante o ciclo inteiro da cultura, que é o primeiro tratamento. Tá? Tá claro isso para vocês? Sim, gente? Estão conseguindo entender? Tá, sim. Sim, professora. Então, Ali no S, ali, professora, no EUR, que é a eficiência da utilização de radiação, parece que ele teve uma eficiência melhor na utilização da radiação, né? O EUR, nós estamos indo para lá agora. Ah, tá certo. Beleza. Tá? Então, tá bom. Então, nós estávamos no índice que mede a radiação solar, tá? Agora estamos indo para o EUR na vegetativa, tá? Então, eficiência da utilização da radiação. Então, justamente o que eu vinha falando, né? O quanto dessa luz que ela vai conseguir trabalhar de uma maneira eficiente. Então, vamos ver que no estádio vegetativo, gente, inverte essa posição, né? Durante todos os tratamentos onde eu tive uma irrigação complementar, eles tiveram a letra B, então eles são todos iguais estatisticamente, não existe um melhor ou um pior entre eles, exceto a letra S, tá? Que é o tratamento justamente sem irrigação. Então, ele teve uma eficiência na utilização da radiação melhor, tá? Agora, vamos comparar outras fases, tá? Então, primeiro eu quero comparar os índices, gente, de radiação, e depois a gente compara os EUR, tá? Então, no florescimento, percebam que eu já consigo sentir isso de uma maneira diferente, tá? Eu tenho letras A, B e C. Então, nesse momento, o tratamento segundo aqui, que é o déficit hídrico entre os estágios R1 e R4 e durante o florescimento com irrigação, eu já tive um índice pior, né? Comparado, inclusive, com a testemunha. E que os melhores índices de radiação aconteceram no tratamento 2 e no tratamento, 1 e 3, tá? 1 e 3. Então, aonde a letra é igual, o resultado é o mesmo. Aonde a letra é diferente, os resultados são diferentes, tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam, gente? Comparando esse índice aqui no florescimento com esse índice aqui no estádio vegetativo, perceba que alguns tratamentos, vou ler de novo aqui para vocês, por exemplo, né? O segundo aqui, que é o NI, déficit hídrico entre os estádios reprodutivos R1 e R4, depois ele complementa a partir do florescimento. O item C é déficit hídrico nos estádios reprodutivos de R4 e R6, tá? E aí depois ele concede água no restante do experimento. Então, no estádio vegetativo, que aqui o autor está dizendo para mim que ele fez essa leitura no final, na transição para R1, né, para o início do florescimento, então entenda que nesse momento aqui eu tinha déficit hídrico igual entre os tratamentos. Então, é natural que apenas no estágio de florescimento eu consiga sentir essa diferença. Está sendo claro isso para vocês?
tá? Porque vocês estão vendo que a estatística no estágio vegetativo é uma, no florescimento é outra, e aqui no enchimento de grãos vai ser diferente de novo, tá? Então, por que eles são diferentes, gente? Porque no momento que eles foram mensurados, a planta estava sendo submetida justamente aos tratamentos, tá? E se eu olhar o índice aqui de eficiência na utilização da radiação, eu vou ter a mesma relação, ó. Aqui a estatística é uma, ó, o A é o tratamento sem irrigação em nenhum momento. Aqui no florescimento ele também é, mas já existe diferença aqui, ó. O tratamento 2 difere do 1 e do 3. E se eu olhar aqui no final, o A permanece com sem irrigação, mas eu tenho uma relação de eficiência diferente em todos os demais tratamentos, tá? Aí, gente, o que eu quero dizer para vocês com relação a isso? Se eu não fizer experimentos a campo, concedendo essas diferenças, né? Então, aqui o experimento dele é o quanto de período de estiagem ele vai permitir para a planta e quais experimentos ele vai fazer a complementação hídrica que ele sabe que é necessária, tá? Se ele não fizer isso em diferentes repetições, analisar como ele está analisando aqui e escrever esse trabalho, eu não tenho resposta, tá? Então, aí encaixa o que eu falava para vocês lá no começo da aula, do quanto que eu acho que a matéria de hoje ela é importante para a condição de vocês, agronomicamente falando, tá? Então, esses são fatores que levam vocês a pensar no parâmetro e fazer uma correlação da radiação com a água, tá? E aí, é lógico que a radiação também vai ter a ver, ela tem uma outra correlação com a temperatura, por exemplo, tá? Mas ela não é fruto desse estudo aqui, né? Esse aqui, ele primou em trabalhar o déficit hídrico associado com a radiação. Então, percebam, gente, que o momento do déficit hídrico, ele é tão importante quanto o déficit em si. Então, o que ele está querendo comprovar aqui para vocês? Em qual dessas fases fenológicas da cultura da soja eu posso ter falta de água ou estresse, né? E qual que é a repercussão que vai ter isso para frente. Então, veja que aqui a gente não está trabalhando com dados de produção, né? Nós não estamos falando de número de vagens, nós não estamos falando de quilos por hectare, a gente não está falando em qualidade de semente, né? A gente está falando só em medida de relação fotossintética, tá? Que é a radiação. E que já demonstra diferença, tá? Eu peguei uma das tabelas dele, gente, tá? É lógico que tem outras e que tem respostas com relação à produção. Mas eu queria escolher essa primeira aqui para a gente aquecer um pouquinho o nosso motor, para que vocês aí sejam conduzidas para o próximo artigo. Deu para entender essa pegada, moçada? Sim. Sim? Então tá. Claro que deu. Então tá bom. Então, assim, gente, eu passei esse link para vocês no grupo hoje à tarde. Eu não sei se vocês realmente tiveram efetivamente tempo de ler o material ou não, mas agora vocês vão ter, tá? Para aqueles que já leram, a gente pode fazer uma discussão aqui, ao vivo. E para aqueles que vão ler agora, tem que correr atrás um pouquinho, tá, gente? E eu deixei um forms aberto, que eu também coloquei o link no grupo de vocês, que são algumas perguntas que eu estou fazendo para incitar vocês ao raciocínio de acordo com informações científicas, tá? Então, esse trabalho que eu estou conduzindo, estou orientando aqui vocês, ele vai trazer essa questão da radiação também, só que ele está associando isso à densidade populacional de plantas. Então, eu estou querendo levar vocês a pensar duas coisas. Primeiro, se quanto mais planta por metro quadrado, melhor, ou menos, melhor, ou se tem um ponto máximo. E esse artigo que eu estou trazendo para vocês, ele fala sobre a semeadura de soja cruzada. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso.
Eu já tive a oportunidade, lá em outra instituição, quando eu trabalhava, de orientar um menino sobre, ele fez efetivamente essa comparação com a soja cruzada, de fazer a semeadura nos 2 sentidos, e aí de fazer uma verificação. Foi uma monografia fantástica, tá? E aí aquilo me lembrou esse artigo, e aí esse artigo está mais atual, ele está de 2016, e está em português, porque a grande maioria dos trabalhos científicos nessa área já estão em inglês. Então eu resolvi sugerir essa literatura para que a gente possa discutir mais tecnicamente pelo menos um dos pontos da aula de hoje, tá? Tá dando para entender, moçada? Tá sim. Então tá bom. sim, professor. Então assim, ó, eu vou deixar aqui tudo ligado. Eu tô saindo só para tomar uma água, e aí eu já volto aqui para alguma discussão, tá? Daí, se vocês não tiverem dúvidas, a gente desliga a nossa web aula, mas vocês me respondem para mim o formulário, tá? Eu calculei que até às 10 horas isso é possível. E eu tô aqui na retaguarda para ajudar vocês. Tá bom? Eu não vou discutir porque eu ainda não li o artigo. Então vai lendo. E assim, gente, ele tem uma linguagem toda técnica, tá? Então ele vai trazer para vocês informação de quais os tipos de mensuração de radiação possível, com qual equipamento eu faço, em que época que eu faço, como que eu analiso isso, tá? Eu achei que ele tá um trabalho simples, de uma fácil leitura, e ao mesmo tempo ele está abrangendo vários fatores técnicos, inclusive que a gente já trabalhou em fisiologia vegetal, tá? Então eu acho que ele faz uma junção aí bem bacana do bem bolado. Então eu só vou me ausentar 10 minutinhos e eu já volto aqui. Então fica o nosso intervalinho, tá? Aí a gente já volta e já discute se vocês querem se manter online ou se vocês preferem se desligar, tá bom? Eu vou parar a gravação, porque eu acho que agora não faz mais sentido continuar gravando. Mas eu vou continuar com vocês. Só vou parar.